contas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre com toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo quer brilhar a luz. Cantamos para a glória. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aqui é a página da Igreja Presbiteriana de Catanduva, agora são 9h03, sábado 28 de março de 2020. Estamos mais uma vez aqui unidos na palavra do Senhor, em oração, para juntos buscarmos ao Senhor, buscarmos a comunhão com o Senhor. E você é muito bem-vindo aqui nesta devocional da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Que a graça, que a paz e o amor do nosso Deus possam transbordar sobre todos nós nesta manhã maravilhosa de sábado, dia 28 de março de 2020. Mais um dia que Deus nos dá. Seja muito bem-vindo. Vai compartilhando com seus amigos, vai convidando aí seus familiares, se for possível, estarem juntos nessa transmissão para juntos buscarmos a Deus, comunhão com Deus. Nós vamos iniciar agora com uma oração. Eu quero convidar você
a elevar seus pensamentos a Deus, juntos em oração. Oremos. Senhor nosso Deus amado, nós te bendizemos pela noite de descanso, nós te louvamos pelas misericórdias do Senhor, que mais uma vez se renovaram sobre nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, ouvir a Tua voz, queremos nesta manhã, Senhor, nos derramar diante de Ti, pois Tu és santo, Tu és todo-poderoso, Tu és o único Deus, o Criador dos céus e da terra. E nós aqui estamos, ó Deus, como Teus filhos, como Teus servos, para Te servir, para Te adorar, para Te buscar. Venha ao encontro de cada um de nós, vai dispensando, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre cada pessoa, sobre cada família. Ó Deus, vá tocando cada coração desde já com o Teu Santo Espírito, vá nos iluminando, ó Deus, com a Tua luz, para que nós possamos, ó Deus, enxergar as maravilhas da Tua palavra. Ó Deus, abençoe essa devocional, abençoe cada vida, cada família com a Tua salvação, com a Tua cura, com o Teu poder, com o avivamento que vem de Ti, em nome e por amor de Jesus. É que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus. Quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 111. Salmo de número 111. Gostaria já de cumprimentar a todos os nossos amados que já estão nesta audiência conosco. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vai falando aí um amém, um glória a Deus. Vá se manifestando aí de alguma forma, dizendo a cidade que você está, o local que você está, para que nós possamos orar também pela localidade que você se encontra. Salmo de número 111, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós queremos então cumprimentar aqui os nossos queridos que já entraram na nossa transmissão. Nosso irmão Iata Anderson, seja bem-vindo, meu irmão Iata. Também nosso querido Rogério Domingos, seja bem-vindo. Luiz Toledo, Longuinho Tomás, João César Moraes, missionária Mariana Garcia, reverendo Levi Júnior, Aurélia Cabral, Neifia Paz, Marcelo Santos, Maria Isabel, Aguinaldo Pereira, Ivoni Fernandes, Abigail Vieira, Joane Soares, Pastor José Curan, Denise Paulo, Helena e Osvaldo, Neifia Paz. Deus abençoe grandemente a todos. Louvado seja o Senhor. Viliane Matos, nós aqui cumprimentamos alguns que deu para perceber na minha página, no meu perfil pessoal. Agora eu quero cumprimentar aqui na página da igreja os irmãos que estão acompanhando, os irmãos que eu não falei o nome ainda. Nós temos já, glória a Deus, nossa irmã Dina Dias, Lili, nossa irmã também Vera Lúcia, minha tia Vera Lúcia, Solange Marangon, Deus abençoe. Também nossos amados irmãos aqui de Catanduva, Ivoni Fernandes, Sônia Delduque, Elaine Simões, Marcos Antônio,
Marcelo Aparecido, bom dia, pastor, bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Elizabeth Dominici, muito bem. Adriana Silva, bom dia a todos. Honorato e Vânia, sejam muito bem-vindos. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nesta manhã estaremos orando, buscando a face de Deus. E onde você está? Na cidade que você está, no país que você está. Nós estamos aqui com a nossa querida Denise Paulo, lá dos Estados Unidos, acompanhando aqui essa transmissão ao vivo. Uma alegria, uma honra para mim ter todos vocês assistindo aqui essa transmissão, participando com a gente. Nós vamos agora, meus queridos irmãos, eu quero, depois de nós já termos orado, já lermos a Bíblia, eu quero tocar uma canção para que nós possamos assim cultuarmos a Deus e adorarmos ao Senhor juntos. Eu quero convidar vocês para a gente permanecer aqui por algum tempo, e eu gostaria que você colocasse aí os seus motivos de oração, gostaria que você interagisse conosco, para que nós pudéssemos também orar pela sua vida, orar pela sua família, orar por cada um de nós. Eu vou tocar aqui nosso irmão Paulo César Baruch, juntamente com o nosso irmão Paulo César do Grupo Logos. Nós possamos erguer nossas mentes e corações ao nosso Deus, com cânticos espirituais possamos adorá-lo. Então vamos louvar a Deus. Com vocês, Paulo César Baruch e Paulo César do Grupo Logos. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna. Meus irmãos, errei aqui, mas vamos voltar. Eu posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz
paz real. Você vai encontrar o seu amor, vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 3:16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, muito obrigado pela sua companhia nesta manhã. Quero agradecer aí a todos os nossos queridos que estão com a gente. Nós temos agora conosco aqui o Arilson da Silva. Bom dia Arilson, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também a Cida Marsola, o Jairo Augusto, a Cláudia Santos. Obrigado a todos vocês aí pela sintonia no programa. Simone Rocha, Valteir Fernandes, obrigado a todos vocês, queridos e queridas irmãs, queridos irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui reunidos com vocês para juntos buscarmos a face de Deus. E eu quero ler agora para nossa edificação espiritual, hoje sábado 28 de março de 2020, agora são 9 horas e 17 minutos. Este tempo é um tempo que Deus nos dá para termos comunhão com Ele, para juntos podermos orar, para juntos podermos ler a palavra de Deus e também podermos entoar cânticos de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nós vamos ler em Eclesiastes capítulo 3. Convido você a ler comigo na palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, para a nossa edificação espiritual neste momento. Vou projetar aqui a leitura para você me acompanhar lendo também. Eclesiastes capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar
e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito bem. Palavra de Deus para a nossa edificação nesta manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dinâmica do tempo, sobre as oportunidades que Deus nos dá dentro do tempo. O tempo, ele tanto pode ser entendido como uma linha sucessória de eventos, onde nós podemos encontrar minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. De uma maneira cronológica, o tempo vai desenvolvendo, desenrolando, e cada dia se apresenta de uma maneira inédita. Cada dia ele é diferente do passado e também do futuro. Isso é algo assim extraordinário. Dentro dessa linha sequencial de momentos, onde nós podemos mensurá-los ou medi-los através do relógio, através do calendário, nós podemos observar que cada momento sucessivo de tempo é único. As pessoas que estão dentro dessa linha sequencial de momentos mensurados pelo tempo são pessoas também únicas. E cada conjunto de circunstâncias, de pessoas, cada momento sequencial dentro desse tempo, ele tem um propósito. A Bíblia fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe um objetivo pelo qual as pessoas, os seres vivos e todas as circunstâncias que envolvem aquele momento, existe um propósito para aquilo, não é uma casualidade, não é uma coincidência, mas realmente há um propósito, há um objetivo. E não somente há um objetivo e um propósito nesse tempo, de forma sequencial, cronológica, mas há propósito também naqueles que estão dentro daquele tempo. É interessante isso, ao observar assim de uma forma macro, que tudo tem um propósito. Que Deus, ao criar a vida e ao criar o espaço e ao criar a matéria e ao criar o tempo, Ele fez tudo com um propósito. E o propósito é para a sua glória, para o seu louvor, porque Ele é Deus. E tudo que existe, só existe por causa de Deus. E tudo que existe só funciona de uma forma harmônica e perfeita quando estiverem em Deus e voltados para Deus e movidos por Deus. Isso é tremendo, é fantástico a gente observar assim. E não somente nessa visão macro, mas nessa visão micro, especificamente. Que quando cada ser coloca em prática os propósitos do seu próprio coração, tanto seres humanos, quanto também os seres vivos, que colocam ali os seus instintos em prática, e tudo que é realizado, existe assim uma necessidade de ser realizada. Então, a gente vê assim, tanto na perspectiva macro, quanto na perspectiva micro, um propósito geral e um propósito específico. E nós também podemos entender o tempo
O tempo, sobretudo para pessoas, para seres humanos, para seres criados à imagem de Deus, que Deus nos dá não só a condição de estarmos dentro de um tempo sequencial, mas como também de aproveitar esse tempo, fazendo e cumprindo o nosso propósito de existir para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Então, por isso que a Bíblia fala, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há uma razão na existência, há uma razão na criação de Deus, há uma razão, e há uma razão também no indivíduo, na particularidade individual de cada um. Lembrando que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui observando, irmãos, esse propósito e essa razão, e o sentido de nós atuarmos e agirmos e colocarmos ali a nossa vida em um serviço proativo, produtivo, dentro da vontade de Deus, dentro do plano eterno de Deus, nós observamos que o tempo, ele nos dá a percepção de que a nossa vida, ela é marcada por antagonismos. A vida é marcada por situações que muitas vezes parecem ser antagônicas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de derribar, há tempo de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nesse antagonismo essencial da vida, nós vamos encontrando propósito de Deus, nós vamos encontrando razão de ser, nós vamos encontrando algo assim que é dinâmico, que nos mostra que há algo bastante motivacional para nós, que há tempo de nascer, há tempo de morrer. A nossa motivação de viver, embora nós sabemos o propósito de Deus, embora nós saibamos que tudo há um propósito determinado, que há tempo determinado para tudo, e tempo para todo propósito debaixo do céu, nós podemos saber que esse antagonismo deve nos balizar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, as nossas ações. Nós não podemos querer agir contrário a esse modo de viver que Deus estabeleceu. Há tempo de buscar e há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de deitar fora, há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nesta época da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, o novo coronavírus, é tempo de afastar-se de abraçar. Mas vai chegar um tempo que nós, em nome de Jesus, vamos vencer o coronavírus e a Covid-19 vai ser curada e vamos encontrar vacina para a Covid-19, vamos encontrar a cura para a Covid-19 e aí então vai chegar um tempo da gente se abraçar, vai chegar o tempo da gente sentir o calor e o perfume do outro. Olha que maravilha! Mas é maravilhoso também sabermos que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Sabemos que a vida, ela tem um princípio e aqui na terra ela tem um fim. E nesse tempo que nós temos aqui na terra, um tempo curto, nós precisamos saber que nós precisamos conhecer o Criador. Nós sabemos que nós precisamos entender que nós precisamos ser humildes, porque nós somos aqui limitados. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de poder. É uma questão que a vida humana, ela coloca todos numa mesma posição de igualdade.
Todos nascem, mas também na linha sequencial do tempo, todos hão de morrer. E esse evento da morte, esse evento ele tem que ser entendido como a palavra de Deus nos orienta. A morte ela tem que ser encarada como um fato. E nós não podemos fugir desse fato. E nós podemos saber pela palavra de Deus que há um remédio para essa morte. E essa morte aqui, ela é vencida, como o coronavírus será vencido em nome de Jesus. Essa morte aqui, ela é vencida somente de uma forma. Cristo Jesus, Ele é o único que tem poder sobre a morte, pois Ele venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte na cruz do Calvário. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos criar outros caminhos, porque não há outros caminhos. Porque Jesus é o caminho. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho unigênito de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vejo que Deus usa as circunstâncias da vida para que nós possamos conhecer a vida. O coronavírus é um ser vivo. O coronavírus ele não é uma evolução espontânea, não, ele foi criado. E a Bíblia fala que o Criador de todas as coisas é Deus. E quando a gente vê o coronavírus, a gente vê um ser vivo, que quer viver, e que quando entra na gente, ele quer se espalhar. Só que ele se espalha causando terror, causando mal. Deus não é o autor do mal. A palavra de Deus mostra muito claro isso. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou seres com a liberdade de escolha contrária. E esses seres foram os anjos e os homens. E alguns anjos escolheram o contrário a Deus. E o homem escolheu o contrário a Deus. E o homem, como representante da raça humana, o que ele fez influenciou e marcou toda a posteridade. Se ele tivesse escolhido de forma igual à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, a consequência seria outra, mas ele escolheu o contrário a Deus. E como ele escolheu o contrário a Deus, Deus havia dito no pacto das obras: Adão, se você comer deste fruto, você vai morrer. Então, meus queridos, a morte entrou na história humana pelo pecado de um homem. Mas a vida entrou na história humana também pela morte de um homem, pelo sacrifício de um homem, Cristo Jesus. De maneira que nós temos Adão e Cristo. Cristo é o novo Adão. Adão estava no paraíso e desobedeceu a Deus. Jesus estava no deserto, Jesus estava na cruz e Jesus obedeceu a Deus. Porque Adão pecou, nós também pecamos, e porque todos nós pecamos, nós certamente morreremos. Por isso que Deus mandou Jesus aqui, o Redentor aqui, para salvar o seu povo dos seus pecados. Da raça humana, todos serão salvos? Não, porque nem todos creem. Mas aqueles que creem no Filho têm a vida. E aqueles que têm a vida, mesmo que morram, viverão. Porque Jesus, o que ele fez? Ele matou a morte, morrendo a morte na cruz do Calvário. Isso é fundamental para nós. E nós olharmos para esse texto aqui, nós somos edificados. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Jesus nasceu numa estrebaria. Não tinha lugar para ele nascer com seres humanos. E Jesus ele morreu numa cruz. Um lugar que também não é para ser humano. A pior morte da época. A humilhação maior era a cruz. E Cristo nasceu na maior simplicidade. E morreu na maior humilhação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora são 9 horas e 34 minutos
E hoje é um tempo de você crer em Jesus. Hoje é um tempo de você arrepender-se dos seus pecados. Hoje é um tempo de você se revestir do poder do Espírito Santo e se levantar para proclamar que há esperança para esta humanidade. E o nome dessa esperança se chama Jesus Cristo, aquele que não faz acepção de pessoas. Mas como prometido pelo Pai a Abraão, em ti, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é cor da pele, não é posição social, mas é o amor de Deus que cobre multidão de pecados. É o amor eletivo, eterno, o amor incondicional de Deus, o amor que escolheu se entregar. O Senhor se escolheu se entregar. Irmãos, quando Adão pecou, toda a raça humana estava condenada à morte. E preste atenção, existe 3 estágios da morte. O primeiro estágio é a morte espiritual, é a separação de Deus. O segundo estágio da morte é a morte física, é a separação do corpo e da alma. E o terceiro estágio é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Os irmãos perceberam que morte significa separação e vida significa comunhão. Vida significa a comunhão, comunhão entre as partes, comunhão com Deus, comunhão consigo mesmo e comunhão eterna com Deus. Cristo veio trazer vida, Cristo veio trazer salvação, e Ele veio trazer vida e Ele veio trazer salvação, porque nenhum de nós poderíamos promover e provocar e conquistar a vida novamente. Por causa dos nossos próprios pecados, nós nos tornamos assim incapazes, indignos de voltar para Deus por nós próprios. Por isso que Jesus é tão importante. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esteja consciente disso, que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E quem é o seu povo? É aqueles que acreditam nele. E onde estão esses que acreditam nele? Em todos os povos, em todas as raças, em todas as línguas, em todas as nações. Glória a Deus. Por isso que Jesus tem que ser pregado. Como o reverendo Archibald Green Simonton, ele veio para o Brasil e chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Ele veio pregar Jesus Cristo. Como meu amigo reverendo Basílio está lá na África, pregando o Evangelho. Como o nosso irmão reverendo Carlos está lá nos Estados Unidos pregando o Evangelho. Como o reverendo Gessé está lá no Timor-Leste pregando o Evangelho. Quantos pastores, quantos missionários, quantas missionárias, o nosso irmão Josafá está pregando o Evangelho aonde ele está. Então, amados irmãos, Jesus Cristo ele veio para salvar o seu povo. E mais uma vez, o seu povo é formado por aqueles que acreditam em Jesus. Então precisa que a raça humana ouça o Evangelho, que é pregado neste único versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós não crermos em Jesus, nós continuaremos no estágio de morte, porque a única maneira de vencermos a morte é através de Jesus, é através do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu era pastor lá em Goiás, eu tive assim a triste experiência de fazer um sepultamento de uma criança muito novinha, da idade dos meus filhos. Meus filhos na época deveriam ter 7 e 5 anos. E eles ficaram muito tocados. E eles perguntaram para mim assim, papai, como que a gente faz para vencer a morte? Eu falei, a gente precisa crer em Jesus. Então, naquele dia, na mesa, uma mesinha redonda nossa, lá em Caçu, os meus filhos falaram assim, papai, então nós queremos crer em Jesus. Eu falei, vocês querem crer em Jesus ou vocês querem se entregar a Ele?
eles disseram: papai, nós queremos nos entregar a Jesus, nós queremos crer em Jesus. Meus queridos, nós temos que pregar essa mensagem, que Jesus Cristo é a esperança da vitória da morte. E nós podemos entender que, como esse texto diz, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de vida. Hoje é tempo de esperança. Nós devemos entender que, numa perspectiva macro, quem governa, quem dirige todas as coisas é o Criador, o Senhor dos céus. Ele está no controle, Ele está na direção de todo o universo. Então, os governantes, eles nada podem fazer por eles próprios. Os presidentes, os imperadores, os governantes, as autoridades, nada podem fazer, porque na verdade foi Deus mesmo quem instituiu cada uma delas. O poder delas é limitado. É Deus que tem todo o poder. Aleluia, Deus tem todo o poder. E nessa perspectiva de soberania de Deus e de governo de Deus, Deus nos dá esse tempo dinâmico, não só que manifesta de forma antagônica, por exemplo, no versículo 5, que eu citei a questão do coronavírus, que hoje nós estamos num tempo de afastar-se e de abraçar. Aquele tempo de abraçar, de cumprimentar uns aos outros com beijo, até a família. E a gente vê algumas estratégias que Deus nos dá sabedoria até para colocar aqui a nossa melhor maneira de agir dentro desse tempo. Os militares, eles não ficam se tocando. Os militares, eles fazem continência. Eles têm uma certa distância, eles fazem continência. Isso numa época de guerra química é muito importante. Essa situação de uma guerra biológica, que há uma transmissão de doenças pelo contato, isso é uma estratégia maravilhosa. E é um sinal de respeito, um sinal de companheirismo, um sinal de camaradagem, um sinal de carinho. Hoje, esses dias eu fui fazer uma visita, a pessoa, oi pastor Bernardes e tal, eu já fui com a minha mãozona já cumprimentar. Aí a pessoa já fez um coraçãozinho para mim, eu fiquei meio assim sem graça, mas logo eu entendi, sorri e também retribuí, e eu fiz o coração também. Isso não é questão de exagero não, irmãos, isso é questão de entendimento. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus disse que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E eu não quero ser o responsável pela morte de ninguém, e nem pela minha própria morte. Eu quero que o dono da vida e o Senhor da morte, aquele que é dono de todas as coisas, Ele que vai falar o dia e a hora. Então eu tenho que viver com prudência e com sabedoria, em nome de Jesus. Então há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar também. E é importante, amados, observarmos que nessa determinação de Deus, de antagonismos, de soberania de Deus, do governo de Deus, Ele permite a gente a termos ações proativas, produtivas e edificantes. Há tempo de plantar, há tempo de curar, há tempo de saltar de alegria, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de guardar, há tempo de coser, há tempo de falar, há tempo de amar, há tempo de paz. Nós, dentro desse tempo que Deus nos dá, nós podemos ter uma escolha proativa, produtiva e edificante. E nós também podemos entender que dentro dessa ação proativa, produtiva e edificante, o negativo também às vezes faz parte. Nós precisamos ter calma, serenidade e fé diante de todas as circunstâncias da vida, porque o negativo também, ele pode ser um instrumento para a grande produtividade. Irmãos, quero dizer com isso, quero dizer que uma crise
seja ela qual for, ela pode ser, de forma pedagógica, um grande instrumento para o seu crescimento. Ela pode ser um grande impulso para você avançar. E eu quero dizer isso através de duas ilustrações. Tem um ditado, é a primeira ilustração, que fala assim: muitas vezes temos que dar um passo atrás para dar dois à frente. Isso é um primeiro exemplo. E é certo isso. Nós estamos nessa crise do coronavírus e agora nós temos que recuar. Nós temos que nos afastar. Nós temos que, com sabedoria, prudência, nos quebrantar, nos humilhar, buscar a Deus, nos converter, ver se há alguma coisa errada em nós e realmente nos consertarmos diante de Deus, pela graça de Deus e pelo agir do Espírito Santo. Nós, nesse tempo de crise, nós podemos assim chorar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho sido um crente falso, eu tenho sido um crente hipócrita, eu tenho sido um crente de meia tigela, porque eu não tenho sido verdadeiramente um crente fiel. E Deus usar essa crise para um grande avivamento espiritual. Imagina Deus usar essa crise para um grande avivamento espiritual na sua vida. E você sair dessa crise como um grande instrumento de Deus, um servo, uma serva, cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Imagina. Deus está fazendo isso, irmãos. Quem diria hoje, num sábado igual a esse, eu estivesse aqui numa transmissão de uma devocional, estivéssemos aqui, não sei nem quantas pessoas que estão acompanhando essa transmissão agora. Na minha página tem uma quantidade enorme de pessoas, na página da igreja está sinalizando aqui 35 pessoas. Agora, quantas vidas podem ser alcançadas com essa mensagem? Irmãos, isso nos faz pensar, entender que muitas vezes nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá dentro do tempo. Porque dentro do tempo que Deus nos dá, há tempo de morrer. E nós temos que nos preparar para a vida. Aquele que não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Nós temos que entender que há tempo de arrancar o que se plantou. Quando você planta a semente de milho, aquela semente ela vai dar uma planta. E aquela planta produz uma vez só. Para ela produzir de novo, ela tem que, para aquele lugar ter planta que produz de novo daquela mesma semente, você tem que tirar aquela planta. Então é tempo de você arrancar o pé de milho. E você joga a semente de novo. Um pé de laranja que adoeceu, conforme a doença tem que arrancar, para não contaminar o laranjal todo. Irmãos, a vida faz com que nós tenhamos que tomar decisões que muitas vezes elas são negativas, mas elas, à luz da graça de Deus e da palavra de Deus, elas são necessárias. Elas são necessárias. E nós devemos entender a dinâmica da vida. E para entender a dinâmica da vida, nós precisamos de Cristo Jesus, que é o que traz sentido à vida, o que traz razão para a existência. Irmãos, um dia vai chegar a hora que nós temos que espalhar pedras. Mas vai ter hora que nós precisamos de ajuntar pedras. Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que ajuntar pedras. Mas para espantar um animal violento, né, um bicho do mato, às vezes a gente atira pedras. Mas a hora de ajuntar pedras, a hora de rasgar, e uma hora boa para rasgar é no momento dessa situação de crise, rasgar o nosso coração e nos quebrantarmos diante de Deus, e tirarmos do nosso coração todo orgulho, toda soberba, toda autossuficiência. Irmãos, Deus está nos dando um tempo para que nós possamos ser assim, transformados por Ele. Que você nesse dia de hoje possa ter coragem de rasgar o seu coração e não as suas vestes. Que você possa falar: Deus, tire de mim o coração de pedra e me dá um coração de carne, em nome de Jesus.
Meus amados irmãos, há tempo de paz, mas há tempo de guerra. A palavra de Deus diz que o amor o amor é a essência de Deus. 1 Coríntios 13 fala para nós. Eu vou abrir aqui para você. Fala assim, ó, o amor é paciente, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exaspera, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, quando nós, com o nosso coração cheio de amor, temos que entrar em guerras em prol da verdade, nós estamos cumprindo o que é a palavra de Deus. Porque o amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Sabe uma guerra que nós devemos entrar? É a guerra contra a morte. E há muita hipocrisia, porque há pessoas que defendem um aborto. Inclusive, nesse mês agora foi aprovado lá na Nova Zelândia a liberação para abortar até com 20 semanas. Sabe o que é 20 semanas? São 5 meses. Uma criancinha com 5 meses dentro do útero já está totalmente formada. Totalmente formada. Você imagina um tempo que nós estamos vivendo, como hoje, de tanta instrução, de tanto conhecimento, as pessoas ainda aprovarem o aborto e falar assim, no maior cinismo, meu corpo, meus direitos, ou minha liberdade, eu faço do meu corpo o que eu quero. Não. Deus é o dono da vida. Só ele pode tirar. O Estado, ele não pode deliberar em assuntos que ele não tem jurisdição. O Estado, ele existe para colocar limites em prol da vida, em prol da justiça, em prol da verdade. O Estado não pode deliberar em assuntos de corrupção, em assuntos favoráveis à corrupção, favoráveis à morte, favoráveis. O Estado não existe para isso. O Estado existe para colocar limites em prol da vida, em prol do bem, em prol da justiça, em prol da liberdade. Agora nós temos visto, por causa do pecado, por causa da depravação, toda uma sociedade fora de Deus. Aí a gente vê o coronavírus vindo, e Deus tão misericordioso ainda, mostrando que temos que arrepender dos nossos pecados. Porque vai chegar um dia, como teve o início, vai chegar um dia do acerto de contas. E agora o corona, esse vírus cheio de coroa, esse vírus, ele está sendo um instrumento de Deus para nos levar para mais perto de Deus, para arrepender dos nossos pecados. O Estado brasileiro tem tanta promiscuidade, tem tanta idolatria, tem tanta corrupção. O país Brasil faz tanta coisa que Deus se entristece. São velhinhos abandonados, criancinhas abandonadas, criancinhas jogadas dentro do saco de lixo. Há tempo de arrepender, há tempo de voltar para Deus, há tempo de buscar a Deus. E esse é um tempo da gente, como nação, como povo brasileiro, como servo de Cristo, nos voltarmos para Deus e arrependermos dos nossos pecados. Meus amados irmãos, eu quero concluir então dizendo que nessa linha sequencial de momentos, chamada tempo, nós só conseguimos, de uma maneira assim didática, entender o tempo, porque ele é fatiado de uma forma cronológica.
mas ela segue. A vida segue de uma forma contínua, como um rio caminha, como o rio se dirige para o mar. A nossa vida, ela segue uma linha sequencial, cumprindo aquilo que foi determinado, aquilo que foi colocado como propósito de Deus. Não temos como fugir disso. E dentro desse propósito de Deus, Deus mandou o seu Filho para trazer salvação a toda a humanidade. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a humanidade inteira. O sangue de Jesus tem poder para salvar a humanidade toda. Todavia, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, é eficaz na vida daqueles que creem no seu nome. E eu já disse aqui que acreditar em Jesus é muito mais do que acreditar que ele veio aqui. Acreditar em Jesus é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, que é todo aquele sofrimento que resulta de uma fidelidade a Jesus. Crer em Jesus significa seguir a Jesus, obedecer a Jesus, fazer o que ele manda fazer. Desculpa. Seguir a Jesus significa obedecer o que Jesus ele preceitua na sua palavra. Então, amados irmãos e irmãs, quando a gente olha para isso, a gente chega à conclusão: será que todos que falam que estão na igreja creem de fato em Jesus? Então, amados, nós devemos aproveitar esse tempo que Deus nos dá para a gente crer em Jesus. E crer em Jesus é negar a si mesmo, é arrepender-se dos seus pecados, é tomar a sua cruz, é estar disposto a sofrer por Cristo, estar disposto à mesma custa da vida, perder a sua vida por causa de Cristo Jesus. É estar disposto a seguir os passos de Jesus. É muito diferente. O Evangelho de Jesus é muito diferente de teologia de prosperidade, de teologia coaching, triunfalismo. É muito diferente. A vitória que Jesus nos dá é uma vitória sobre a morte. E essa vitória realmente é que faz sentido. Porque na hora da morte, dinheiro nenhum, fama nenhuma, poder nenhum, sucesso nenhum, diploma nenhum pode fazer alguma coisa. Mas se eu creio em Cristo Jesus, Jesus venceu a morte. O meu passaporte está carimbado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você, nesse momento, arrependesse dos seus pecados. Gostaria que você, nesse momento, tivesse essa disposição de tomar a cruz, estar disposto de viver por Cristo mesmo, se preciso for, a custo de tudo aquilo que você vive, que você tem, até da sua própria vida. Eu e você estarmos dispostos a falar: Senhor, eu estou aqui disposto a honrar o Senhor, custe o que custar, com a minha vida. Irmãos, eu não estou trazendo uma mensagem apocalíptica. Estou trazendo uma mensagem bastante amorosa da parte de Deus. Mas nós não podemos fechar os olhos de que o que nós estamos passando está dentro do cenário dos últimos dias. Porque nós estamos nos últimos dias. Jesus inaugurou os últimos dias. Nós estamos na última era da humanidade. Já tem 2000 anos que nós estamos na última era. Nós não sabemos o dia, mas Jesus está às portas. O nosso rei, ele está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o seu povo a chamar. Se você é povo de Deus, então arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia nele para que ele seja o seu Senhor. O receba para que ele seja o seu Salvador. Jesus, ele só vai salvar aqueles
que realmente estão debaixo do seu senhorio. Então, se você deseja ser salvo da ira vindoura, da morte eterna, o caminho é Jesus. Quem pode colocar aí um like aí? Quem pode colocar um coraçãozinho aí? Tem muita gente assistindo. Então vai aí, ó. É Jesus o caminho. É Ele que trouxe a vida. Foi Jesus quem morreu por nós. Foi Jesus que ressuscitou por nós. Foi Jesus que pagou o alto preço para a nossa salvação. Eu vou tocar aqui uma música. Eu gostaria de convidar você para refletir na letra e usar desse momento para você orar, para você falar com Deus. Vamos ouvir essa canção. Enquanto isso, vamos orar. Convido você ao ouvir essa música, você possa falar com Deus. Use a canção, use esse momento para você se aproximar de Deus. Silêncio.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos e nós te agradecemos porque o Senhor mandaste o Teu único Filho, ó Deus, o Senhor mandaste Jesus Cristo aqui para salvar o Seu povo dos seus pecados. Ó Deus, e numa rude cruz, Cristo Jesus ali foi, ó Deus, foi morto, o Seu sangue foi derramado, ó Deus, Ele foi torturado, ó Deus, Ele foi traído, Ele foi, ó Deus, humilhado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, até hoje é desprezado por tantos, até hoje, ó Deus, é rejeitado por tantos, mas aqui nós estamos, ó Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, e nós queremos nessa manhã, ó Deus, nos render a Cristo Jesus novamente, arrependidos, ó Deus, de todos os nossos pecados, ó Deus, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, tomar a nossa cruz, ó Deus, e viver uma vida de honra e glória para o nosso Salvador. Ó Deus, custe o que custar, Pai, nós queremos, ó Deus, servir ao Senhor com a nossa vida, queremos honrar o Senhor com a nossa vida e com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, negar a nós mesmos, nós queremos tomar a nossa cruz, nós queremos agora seguir os passos de Cristo Jesus. Ó Deus, derrame o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Ó Deus, enquanto, ó Pai, nós estamos vendo essas situações, ó Deus, de coronavírus, de crise social, econômica, ó Deus, situações que apresentam um cenário difícil, ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra já tem nos mostrado isso há muitos e muitos anos atrás. E por isso nós queremos Te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós e vem até nós agora, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor venha nos encher com a presença santa do Senhor. Nos venha revestir, ó Deus, com o Teu poder, com a ousadia, com a coragem, ó Deus, com a unção e poder do Senhor para proclamarmos Cristo Jesus, a tempo e a fora de tempo. Assim eu Te peço, Pai, levanta, ó Deus, o Teu povo, levanta a Tua igreja, Pai, levanta, Deus, um exército de homens e mulheres, crianças e adolescentes, jovens e idosos, para anunciar Cristo Jesus nesta geração, no Brasil e ao redor do mundo. Sara, Senhor, sara a nossa nação, sara, Deus, sara esta geração, perdoa pecados, ouça a nossa oração, porque a Tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim nós cremos e oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Obrigado pela sintonia. Eu quero aqui agradecer aos nossos irmãos, quero cumprimentar aí o Márcio Costa, que acabou de entrar, Ângela Maria, Antônio Marcos, a Márcia Freitas, a Alessandra Melo, que está aqui em Três Lagoas, não é isso, Alessandra? Depois eu confirmo aqui. Cristina Fontes, obrigado, Cristina, pela audiência, a Elaine Simões, a Selma Bush, Leonardo e a Sara, Deus abençoe Leonardo pela audiência, o Adolfo Silva, obrigado Adolfo, Silmara, Alessandra Melo, bom dia pastor, Três Lagoas, muito bem, Ezequiel Máximo, Eusivan com a gente, o Sergimar Medeiros, Osene Andrade, Luciana Bessa, obrigado Luciana, Luiz Goulart da Silva, reverendo Luiz Goulart, Deus abençoe, a Valdéres Gonçalves, reverendo Luiz Goulart foi nosso professor no seminário, Valéria Escarparo, obrigado Valéria pela sintonia, a Cirlei Godoy, obrigado Cirlei, Lindomar, Deus abençoe Lindomar em nome de Jesus. Também queremos orar pela Márcia Camilo, Marcinha, obrigado pela sintonia com a gente aqui, o Estevam Beraldo, o Vitor Souza e a Néia Tomás, obrigado Vitor pela audiência com a gente, nossa irmã Tilda, esposa do reverendo Evanir, Deus abençoe Tilda, obrigado pela audiência, obrigado Claudemir pela sintonia com a gente, a Patrícia Rinaldi, obrigado Patrícia, obrigado Peterson pela sintonia, a Francine,
Deus abençoe. Obrigado a todos, irmãos Benjamin Moura, reverendo Benjamin. Deus abençoe a Paulette, também o Arnaldo, a Sônia Del Duque. Obrigado, Maria Aurora. Obrigado a todos pela sintonia. A Vânia Gonçalves, a Marina Vieira, a Cássia Cecília, o Alberto Tamanini, a Zélia, o Wagner Biagi, o Carlos César, a Maíme de Souza, o reverendo Manuel Ângelo, a Ariela Karen, a Rosana Silva, Cida Marsola, o Arilson, já cumprimentei, o Jairo Chaves, obrigado Jairo, a todos os nossos amados irmãos que estão conosco aqui sintonizados nesta transmissão ao vivo. Obrigado a todos que já colocaram aí, a Sônia Von Pupi também, obrigado Sônia pela sua sintonia com a gente. Obrigado irmãos pela presença com a gente aqui nesta manhã. Nós vamos tocar um último cântico, agora são 10 horas e 16 minutos, 10 horas e 11 minutos, você que tem um tempinho ainda, eu entendo, aquelas que tem que sair para fazer o almoço, mas ainda dá tempo, agora é 10 horas, está cedo, dá tempo de a gente ouvir uma última canção. Eu quero tocar aqui uma canção de louvor ao nosso Deus, que fala muito sobre adoração ao nosso Senhor Jesus. Então com vocês aí, Paulo César Baruch, sou livre. Depois de Cristo Jesus nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo César Baruch, sou livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Só teu nome é digno de receber adoração. Só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Santo, só teu nome é santo. Teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti.
te adorar, livre pra te exaltar, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero ler aqui algumas mensagens que os irmãos mandaram. Quero ler aqui, começando, tem muitas mensagens. Aurélia, bom dia, pastor. A minha tia Helena e meu tio Oswaldo, Deus abençoe grandemente a todos. Obrigado, minha tia e meu tio Oswaldo. Quero também, só um minutinho aqui, vou deixar até uma outra canção tocando aqui. Isso, enquanto eu vou lendo, você vai ouvindo aí Paulo Baruch, Deus é soberano. Denise Paulo, bom dia a todos. Aqui nós, dos Estados Unidos, juntamente com os irmãos. Obrigado, Denise. Um abraço aí pro Paulinho. Um beijinho aí pra Valentina. Deus abençoe essa família. Abigail Vieira, bom dia, amado primo. Que bom te ver. Ensinar sobre a palavra de Deus a todos nós. Deixa eu voltar aqui. Orar por mim e todos os meus familiares. Estou com pneumonia novamente. Abraço, saudade de vocês. Amo muito. Vamos orar sim, Abigail, pela sua saúde. Arilson, bom dia, meu amigo. Onde você anda, Arilson? Manda a sua cidade aí. Rosana Silva, bom dia, pastor. Rosana, está aí em Formoso? Deus abençoe. Você, Altamir, também. Ana Luísa. Vilmar Paulo, bom dia, na paz do Senhor. Maíme deu um tchauzinho, muito bem. A Sônia Jimenez, bom dia, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Obrigado, Sônia. A Vânia, amém. Maria Aurora, que Deus nos dê esperança. Louvado seja o Senhor. Maria Aurora, só Deus para nos dar esperança. Claudemir, Deus abençoe, querido. Obrigado, reverendo Claudemir. Deus abençoe. É isso mesmo, pastor Claudemir, reverendo Claudemir, obrigado. Valderes, bom dia. Márcia Camilo, palavra confortável, amém. Márcia, Deus abençoe. Denise, amém, obrigado, Denise. Sônia, palavra abençoada, que conforta e dá paz ao nosso coração. Deus continue lhe dando sabedoria e lhe capacitando com essa mensagem ao culto em nossa casa, amém. Amém. Tia Helena, amém. Osivan, bom dia, pastor, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Que Deus venha te guardar cada dia mais. Muito bem. Muito obrigado, Osivan, pelo carinho. Maria Aurora, amém. Abigail, glória a Deus por tudo. Osivan, amém, pastor, ele voltará. Aurélia, amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Selma Bush, bom dia, meu querido e amado primo. Deus te abençoe ricamente hoje e sempre. Amém, Selma. Também a Carmen, a Maria Isabel colocou amém. A Carmen colocou assim: bom dia, pastor, estou precisando de orações, estamos com muito medo aqui em casa, mas sei que Deus é maior. Glória a Deus, Carmen. É isso aí, Deus é soberano, Deus é maior que todas as coisas. Deus, Ele se importa conosco e Ele é tremendo. Só Ele é santo, todo poderoso. É isso mesmo, meus irmãos. Nós também vamos aqui para a nossa página na internet. Deixa eu ler aqui as mensagens que os irmãos mandaram para a gente. Cumprimentando aí o presbítero André que está conosco. Deus abençoe o presbítero André. Meu tio Valtuir. Almênia Pires. Marcelo Aparecido, que música linda demais, ó glória. Antônio Feliciano, paz do Senhor. Eu sou presbítero na Assembleia de Deus. Amém. Meu querido presbítero Antônio, Deus abençoe sua vida. Jairo Augusto, obrigado pela audiência. Vamos ver aqui, o Peterson colocou aqui alguns textos. Deixa eu ler aqui os textos do Peterson. Ele disse o seguinte: amém, tudo no controle de Deus, devemos, independente da situação, dar graças a Deus. Isso mesmo, Peterson. Lamentações 3, 37 e 39 diz: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não mande, acaso não procede do Altíssimo, tanto mal como bem, porque pois se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É verdade, Deus, esse mal aqui não é o mal essencial, é o mal dessas consequências do pecado, o juízo que vem para punir o pecado. Então Deus, Ele entra com juízo, e o juízo de Deus, ele traz dois resultados. Naqueles que acreditam, traz salvação. Porque quando Deus puxa nossa orelha, nos disciplina, o que acontece? Aquele que crê se arrepende
e muda de vida. Aquele que não crê, ele se endurece e se revolta. Então, nós precisamos crer no Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Obrigado, Francine, pela audiência. Amém. Creiamos. Patrícia Rinaldi, obrigado pela sintonia. Louvado seja o Senhor Jesus. Lindomar Pinto, oremos pela prefeita de Pindorama, quem confirmou o Covid-19. Realmente, ontem aqui na nossa transmissão, a prefeita da cidade vizinha aqui de Catanduva, a Maria Inês, a senhora Maria Inês, eu já orei com ela pessoalmente várias vezes, e ela está aqui em Catanduva, no Hospital São Domingos, na UTI, e realmente ela o teste foi positivo para a Covid-19, mas ela está bem, e Deus há de restaurar a sua saúde, em nome de Jesus. Também nós vemos aqui, vamos ver se alguém mais colocou alguma mensagem. Bom dia, pastor, Três Lagoas, Alessandra Mello. Isso mesmo, Alessandra. Cristina Fontes, bom dia, saudade de vocês. Aí a Cristina falando com a Alessandra. Muito bem, gente. Quero agradecer a todos pela audiência. Neif a Paz, a Deus da honra e glória. Obrigado, Neif, obrigado pela sintonia. Márcio Costa, estava no PC, vim agora para o celular. Ô Márcio, obrigado pela sintonia, meu amado. Estou assistindo agora de 2 lugares. Obrigado pela sintonia. Sebastião Francisco Gomes, obrigado, Sebastião, pela sintonia. Abner Moura, obrigado pela audiência. Andréa Torres, um abraço a todos vocês. Elda Casadori, obrigado, Elda, pela sintonia. Deus abençoe todos vocês. Eliana Martins Molinari, Deus guarde todos vocês. Amados, 10 horas e 22 minutos. Deus falou ao nosso coração, tudo tem o tempo certo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós devemos entender que o tempo, ele tanto pode ser entendido nessa questão cronológica, como também o que nós fazemos dentro dessa linha de tempo. E o que nós devemos fazer hoje é arrepender dos nossos pecados, é crer em Jesus Cristo, é nos colocar como servos de Deus, é proclamar Jesus, é falar de Jesus. Fale de Jesus, meu irmão. Coloque hinos, ao invés de você entrar em assuntos de polêmica, nós precisamos de união. O Brasil precisa de união, nós precisamos de orar por união dos poderes. Executivo, legislativo, judiciário precisam trabalhar unidos pelo bem do Brasil. E nós precisamos, como igreja, orar. A igreja tem que se levantar para orar pela união e pela salvação e se levantar para pregar a palavra de Deus e para adorar o Senhor. Então, coloque o seu Facebook aí, o seu WhatsApp, o seu Instagram a serviço de Jesus. Seja moderado, seja inteligente, procure compartilhar realmente aquilo que é realmente pertinente e relevante. Vamos levar a mensagem de Jesus a todos os 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Derli, obrigado pela sintonia, Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui esse tempo de devocional. Eu quero tocar aqui uma última canção. Nosso irmão Ademar de Campos, Bem Supremo. Vamos aí? Se você não conhece essa música, você vai conhecer agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Vamos louvar ao nosso Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida. Te quero em minha vida mais e mais. Amém. Eu quero, você também quer? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sonda se conhece.
sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado. Sabe, sou limitado, Mas conto com teu amor. mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir agora, Pai, em primeiro lugar, para que o Senhor levante, Deus, levante vidas para serem salvas nessa geração. Nós te pedimos, ó Pai, entrega o nosso Brasil para o Senhor Jesus Cristo, entrega a América, entrega a África, entrega a Europa, entrega a Ásia, entrega, Deus amado, a Oceania. Ó Deus amado, eu te peço, ó Deus, que todos aqueles, ó Deus, que o Senhor tem chamado, ó Deus, para a salvação, que o Senhor venha, Pai, trazê-los, ó Deus, ao conhecimento de Cristo Jesus nessa geração. Perdoa, Deus amado, os nossos pecados. Ó Deus amado, lava, Pai, nossas vidas de toda iniquidade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que nesse momento agora, o Senhor possa, Deus, tocar em nossos corações com o teu Santo Espírito. E que nesse tempo, ó Pai, nós possamos experimentar um grande avivamento espiritual. Aviva, Deus, a minha vida. Aviva a vida da tua igreja, Pai, aqui de Catanduva. Os presbíteros, os diáconos, os membros, os homens, as mulheres, os idosos, os jovens, as crianças, os adolescentes. Ó Deus amado, aviva a igreja do Senhor ao redor do mundo. Renova nossas forças, ó Pai. Eu peço proteção agora sobre os nossos idosos. Proteja, Pai, todas as pessoas de idade da nossa igreja. Proteja, Pai, as pessoas de idade da minha família, os meus pais, os meus familiares. Eu peço a Deus pela Abigail, que está com pneumonia. Eu peço que o Senhor venha curá-la em nome de Jesus. Eu peço a Deus proteção sobre a família da Carmen Camargo e de todos quantos estão aqui, Pai, ouvindo, de toda a tua igreja espalhada no Brasil e no mundo. Ó Deus, que seta nenhuma maligna adentre as nossas portas, ó Deus. Que praga nenhuma, Pai, ó Deus, assole, Deus, o teu povo, mas proteja o teu povo, Pai. Ó Deus amado, e levanta o teu povo, Deus, para pregar a tua palavra, para pregar Cristo Jesus nessa geração. Ó Deus amado, sara a nossa nação. Ó Deus, traga união aos poderes, ó Deus, ao legislativo, ao executivo, ao judiciário. Traga sensatez, sabedoria. Ó Deus, toca, Pai, nos nossos empresários. Abençoe a economia global. Não deixa, Pai, uma falência global, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia desta geração, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores. Estamos, ó Pai, no meio de um povo pecador, Pai. Ó Deus, há tanta violência, há tanta corrupção, há tanta morte, há tanto assassinato, há tanta mentira, há tanta idolatria, há tanta, ó Deus, injustiça. Ó Deus, perdoa o pecado da nossa geração. Ó Deus, perdoe os abortistas. Ó Deus, perdoe aqueles que defendem a morte de crianças inocentes. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Deus, perdoe, ó Pai, se alguma mulher aqui, Pai, se algum pai aqui já intentou o mal contra seus filhos no ventre. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, Deus bondoso, sonda os nossos corações e perdoa os nossos pecados e nos guia pelo caminho eterno. Ó Deus amado, perdoe toda a injustiça social. Uns têm tanto, outros têm tão pouco. Ó Deus, tire o materialismo, o egoísmo. Ó Deus, a ambição, essa ambição desvairada em nome de Jesus. Quebra isso, ó Deus, com o teu poder, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pela prefeita de Pindorama. Pedimos, ó Deus, pela Maria Inês.
Pedimos pela cura da vida dela. Pedimos pela salvação da vida dela. Pedimos pela paz do Senhor sobre ela. Guarda, Pai. Guarda ali os médicos. Guarda ali, Pai, os enfermeiros. Ó Deus, proteja, Senhor. Proteja, Pai, os familiares. Ó Deus, e cure todos aqueles que estão enfermos com o coronavírus. Ó Deus, com a Covid-19. Venha curar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, e nos ensine sempre a orar, como Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que o poder, que as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência aqui na transmissão da Palavra do Senhor nesta manhã, de sábado, 28 de março de 2020. Agora são 10 horas e 32 minutos. Desejo a todos que estiveram conosco um ótimo dia. E se você tiver acesso ao Globo Repórter de ontem, eu quero indicar a você assistir esse Globo Repórter de ontem, que falou sobre o coronavírus e sobretudo a matéria de Israel. Israel, ele traz para nós ali uma lição bonita, muito bonita, de como eles estão tratando o coronavírus, as pessoas com a Covid-19. Aqueles que estão infectados, eles não ficam isolados deles, mas eles têm uma ala, como se fosse uma UTI gigante, e eles ficam ali isolados, nem os médicos têm acesso a eles. Mas eles ali se relacionam, ali eles têm toda uma interatividade que socialmente é importante no processo da restauração. Então assista, se você tiver condição aí. Eu gostei muito da matéria do Globo Repórter de ontem. Eu agradeço a todos que entraram agora, o Gilmar Alves de Souza, obrigado Gilmar, a Tânia Mara, o Lindon Johnson, obrigado Lindon Johnson, o Jaelson Guedes, muito obrigado aí o Maílson Souza. Oi Maílson, saudades de vocês. Muito obrigado aí aos amados irmãos que entraram conosco nessa transmissão. Um bom dia, fiquem todos na paz do Senhor, e às 3 horas da tarde eu estarei de volta com mais um momento de oração, de reflexão da Palavra de Deus e de cânticos espirituais. Graça e paz.